Deixa eu te contar sobre duas pessoas reais. A primeira mora numa casa simples num bairro comum. Dirige um carro popular de R$ 20.000. Compra roupa em loja comum, almoço em casa, não posta viagem toda semana no Instagram. Do lado de fora, nada nela grita sucesso. Ela tem R$ 2 milhões guardados e o patrimônio dela cresce todo mês. A segunda mora num apartamento alugado de R$ 3.000. Dirige um SUV de 150 mil, financiado em 60 meses. Usa roupa de marca, janta fora toda semana, viagem postada, vida que parece completa. Ela tem R$ 847 na conta e R$ 180 mil em dívida. Qual das duas você acha que parece mais rica? A segunda? Todo mundo responderia a segunda, sem hesitar. E é exatamente esse o problema, não dela. Nós aprendemos a reconhecer riqueza pelos sinais errados, e enquanto ficamos impressionados com quem parece rico, quem é rico de verdade está construindo patrimônio em silêncio, sem precisar da nossa aprovação, sem precisar da nossa atenção, sem precisar de nada de nós. Fica até o final, porque esse vídeo não é sobre carro, é sobre como você foi ensinado a pensar sobre dinheiro, sobre status e sobre o que você realmente quer construir com a sua vida financeira. Se inscreve no canal. Aqui a gente fala o que ninguém fala sobre dinheiro, sem enrolação e sem interesse em te enganar. Eu te fazer uma pergunta desconfortável. Você já tomou uma decisão financeira baseada no que os outros iam pensar? Comprou algo mais caro do que precisava porque o mais barato parecia humilhante? Escolheu o modelo mais novo porque o anterior estava bom, mas parecia que você estava ficando para trás? Financiou algo que não cabia no orçamento porque todo mundo ao redor parecia ter e você não queria ser o único sem? Não precisa responder em voz alta, mas fica com a resposta aí dentro. Porque essa pressão que você sentiu, essa pressão silenciosa de pertencer, de não parecer menos, de mostrar que você também chegou lá, ela tem um custo financeiro enorme que a maioria das pessoas nunca para calcular. A gente sente essa pressão todo dia, toma decisões baseadas nela e raramente para perguntar quanto ela está custando em reais concretos, em liberdade concreta, em anos de trabalho que poderiam ter construído outra coisa. E o carro é o exemplo mais perfeito disso, porque o carro é visível, todo mundo vê. Quando você chega num lugar, quando você estaciona na frente do trabalho, quando você busca o filho na escola, o carro está lá, comunicando alguma coisa antes de você abrir a boca. E todo mundo tem uma opinião sobre o que o seu carro diz sobre você. Essa visibilidade é exatamente o que transforma o carro no maior destruidor de patrimônio da classe média brasileira. Não é coincidência, é design. O carro foi feito para ser visto, e a indústria automobilística, a indústria de crédito e a cultura do consumo trabalham juntas há décadas para garantir que você associe carro caro com sucesso, com chegada, com merecimento. Você trabalhou duro, você merece. Você não vai continuar andando naquele carro, vai? Essa narrativa é vendida o tempo todo, nas propagandas, nas séries, nas redes sociais, na conversa de fim de semana. E ela funciona muito bem. Por isso esse vídeo existe. Antes de continuar, preciso te dizer uma coisa importante. Se você já fez uma compra grande para parecer bem de vida, você não é fraco, você não é irresponsável. Você foi ensinado a fazer isso. Desde criança, o que você viu ao redor foi exatamente isso. Quem tem carro bom é bem-sucedido. Quem mora em casa grande chegou lá. Quem usa roupa de marca tem dinheiro. A novela ensinava isso. A propaganda ensinava isso. Os vizinhos ensinavam isso sem saber que estavam ensinando. Então, quando chegou a sua vez de tomar decisões financeiras, você usou o mapa que te deram. E o mapa estava errado. Não é culpa sua ter seguido o mapa que todo mundo te deu. Mas agora você vai receber um mapa diferente. E a partir daqui, as decisões são suas. Antes de entrar nos números, preciso te dar um conceito que vai organizar tudo o que vem a seguir. Existe uma diferença fundamental entre projeção de riqueza e acumulação de riqueza. Projeção de riqueza é gastar dinheiro para parecer rico. Carro caro, roupa de marca, restaurante badalado, eletrônico top de linha, viagem postada. São gastos que comunicam status para outras pessoas. São gastos que existem, em alguma medida, pelo olhar de fora. A acumulação de riqueza é guardar e investir dinheiro para ser rico de verdade. É silenciosa, é invisível. Não tem nada de impressionante de fora, mas é o único caminho que funciona de verdade quando você olha os números 10, 15, 20 anos para frente. O problema é que no Brasil, assim como na maioria dos países em desenvolvimento, a cultura empurra todo mundo para projeção,
Porque quando você cresce sem ter nada, ou vendo sua família sem ter nada, a primeira coisa que quer fazer quando o dinheiro aparece é mostrar que você chegou lá. É humano, é compreensível, é até bonito de uma certa forma. A pessoa que sofreu querendo mostrar que superou. Mas é uma armadilha cara, silenciosa e que se fecha devagar demais para você perceber enquanto está dentro dela. E o carro é onde essa armadilha aparece com mais clareza. Por isso, vamos falar de números reais agora. Vamos começar pelo cenário do carro de 150 mil. Financiado em 60 meses com juros médios de 1,5% ao mês, que é o que os bancos cobram no Brasil hoje, a parcela fica em torno de R$ 3.800 por mês. Mas a parcela é só o começo. Some o seguro do carro, que num veículo desse valor pode custar de R$ 300 a R$ 600 por mês, dependendo do perfil. Some o IPVA, que em cima de 150 mil representa um custo considerável dividido nos meses do ano. Some a manutenção, que em carros maiores e mais sofisticados é proporcionalmente mais cara. Some o combustível, porque carro grande bebe mais. Você está facilmente gastando de 5 a 6 mil reais por mês só com esse carro. 5 a 6 mil reais, todo mês, durante 5 anos. Agora pensa no que acontece com esse dinheiro. Ele não volta, não vira patrimônio, não rende nada. Ele vai para o banco em forma de juros, e só de juros você vai pagar aproximadamente 80 mil reais num financiamento desses. Vai para o posto em forma de combustível, vai para a seguradora em forma de prêmio. E o carro, enquanto isso, está depreciando. Um carro novo perde em média 15 a 20% do valor no primeiro ano só. Em 5 anos, ele pode valer metade do que você pagou, ou menos. Então a conta real é essa. Você vai pagar aproximadamente 230 mil reais num carro que comprou por 150 mil e que no final do financiamento vale 80 mil. A diferença de 150 mil reais foi embora, sem voltar, sem render, sem construir absolutamente nada. E isso sem contar combustível, seguro e manutenção ao longo de 5 anos. Se você somar tudo, a perda real pode passar de 200 mil reais em 5 anos. Agora vamos ver o outro lado, o milionário que dirige o carro de 20 mil. Ele compra o carro à vista, ou com entrada grande e parcela mínima. O carro já depreciou o suficiente para não perder tanto valor nos próximos anos. Gasta em média 800 a 1.200 reais por mês com tudo incluído, seguro, IPVA, combustível, manutenção. A diferença mensal entre os dois cenários é de 4 a 5 mil reais. E agora vem a pergunta que muda tudo nessa conversa. O que o milionário faz com esses 4 a 5 mil reais que sobram todo mês por não estar pagando o carro caro? Ele investe todo mês, sem falhar, com consistência. 4 mil reais por mês investidos a uma taxa conservadora de 0,8% ao mês, que é menos do que o CDI atual, durante 5 anos, viram aproximadamente 294 mil reais. Em 10 anos, esse mesmo comportamento, essa mesma disciplina de não gastar para aparecer, vira mais de 700 mil reais. Esse é o segredo que ninguém te conta. O milionário não é rico porque ganha muito mais do que você. Muitas vezes ele ganha o mesmo. Ele é rico porque não gasta dinheiro para parecer rico. Ele gasta dinheiro para ficar rico. E a diferença entre essas duas decisões, ao longo do tempo, é a diferença entre construir patrimônio e construir aparência. Agora, a parte que ninguém gosta de ouvir, mas que todo mundo precisa entender. Por que a gente faz isso? Porque pessoas inteligentes, trabalhadoras, que sabem que estão se endividando, continuam tomando decisões financeiras baseadas no que os outros vão pensar. Não é burrice, é psicologia, é biologia até. Existe um fenômeno chamado sinalização social. Todo animal social, e humano é animal profundamente social, usa sinais para comunicar posição no grupo. Roupa, carro, casa, relógio, telefone, são sinais que dizem ao grupo onde você está na hierarquia. E o nosso cérebro foi programado ao longo de milhares de anos de evolução para se importar profundamente com essa hierarquia, porque historicamente, estar bem posicionado no grupo significava acesso a recursos, a proteção, a sobrevivência.
O problema é que esse mecanismo antigo, esse instinto que foi construído numa época em que vivíamos em grupos pequenos e onde status era questão de vida e morte, está sendo ativado hoje num mundo de cartão de crédito, financiamento em 60 meses e Instagram com filtro. Você não está sendo fraco quando compra algo para parecer bem. Você está respondendo a uma programação muito antiga num ambiente completamente novo. O impulso é real. A pressão é real. O desconforto de parecer menos é real. A diferença é que agora você sabe disso. E quando você sabe de onde vem o impulso, você pode olhar para ele, reconhecê-lo e ainda assim escolher diferente. Não porque você é uma máquina sem emoção, mas porque você entende o jogo que está sendo jogado com você e decide se quer continuar jogando ou não. Existe um estudo americano que ficou famoso por revelar exatamente isso na prática. Thomas Stanley pesquisou o comportamento financeiro de milionários reais durante décadas. Não os que aparecem nas redes sociais, não os que ostentam, os reais. E o que ele descobriu vai contra tudo que você imagina sobre riqueza. A maioria dos milionários estudados morava em casas simples, comprava carro usado ou popular, usava roupa comum, não frequentava restaurantes caros com regularidade. Eles acumularam patrimônio exatamente porque não gastaram dinheiro para impressionar pessoas que mal conheciam. Eles não precisavam provar nada para ninguém, porque o extrato bancário deles já sabia a verdade, e era a única opinião que importava. No Brasil, a lógica é a mesma. Quem você vê ostentando nas redes sociais raramente é quem tem mais dinheiro guardado. Quem tem dinheiro guardado raramente precisa mostrar isso para ninguém, porque segurança financeira real não precisa de validação externa. Ela se sustenta sozinha. Então, o que fazer com tudo isso? Não estou dizendo que você não pode ter um carro bom. Não é isso. Não existe moralidade em carro. Existe consciência, ou falta dela. Estou dizendo que a decisão do carro, assim como qualquer decisão financeira grande, precisa ser tomada com base em números reais e em honestidade com você mesmo, não com base no que vai parecer, no que os outros vão achar ou na sensação de que você merece sem verificar se pode. 3 perguntas, antes de qualquer compra grande. Carro, apartamento, eletrônico, viagem financiada. 3 perguntas que, se respondidas com honestidade, mudam a qualidade de qualquer decisão financeira. Primeira pergunta: quanto esse carro vai me custar por mês no total? Não a parcela, o custo total. Parcela, mais seguro, mais IPVA, mais manutenção, mais combustível. Some tudo. Esse número representa uma fatia real do seu salário que vai deixar de existir todo mês durante anos. Quando você coloca o custo total na frente, a decisão muda completamente. O carro que parecia acessível pela parcela passa a parecer muito caro quando você vê o quanto consome do orçamento mensalmente. E aí você consegue perguntar com clareza: com o que sobra? Dá para viver? Dá para guardar alguma coisa? Dá para ter alguma margem se o mês apertar? Se a resposta for não, e muitas vezes vai ser não, você tem a informação que precisa antes de assinar o contrato. Segunda pergunta: qual é o custo de oportunidade? O dinheiro que você vai gastar nesse carro, o que ele poderia virar se fosse investido? Pegue a diferença entre o carro que você quer e um carro que resolve sua necessidade de transporte com conforto e segurança. Calcule quanto essa diferença renderia em 5 anos, investida de forma conservadora. Esse número é o que você está abrindo mão para ter o carro mais caro. Muitas vezes, quando as pessoas veem esse número concreto, a decisão muda. Por que trocar R$300 mil de patrimônio futuro por um carro que vai valer metade em 5 anos passa a parecer o que realmente é, uma troca ruim disfarçada de recompensa merecida? Não é sobre se privar, é sobre saber o que você está trocando por quê e fazer essa troca de olhos abertos, com consciência, não no impulso de uma tarde num salão de vendas com música ambiente e vendedor sorrindo. Terceira pergunta: estou comprando esse carro para mim ou para a plateia? Essa é a mais difícil. E a mais importante, exige honestidade que a maioria das pessoas não tem consigo mesma, porque a resposta não é confortável. Se o carro mais barato resolve sua necessidade de transporte com conforto e segurança, por que você quer o mais caro? Fica com a pergunta, deixa ela ficar desconfortável por um minuto. Se a resposta envolve o que as pessoas vão pensar, o que vai parecer na frente da família, o que os colegas de trabalho vão achar, o que o seu ex vai ver quando você estacionar, você está pagando um preço altíssimo pela aprovação de pessoas que vão esquecer seu carro em 30 dias e que não vão te ajudar a pagar as parcelas quando o mês apertar. Isso não é julgamento, é matemática, e matemática não tem opinião sobre você. Milionários dirigem carro de 20 mil e endividados dirigem de 150 mil.
Porque um grupo entende que carro é ferramenta de transporte e o outro acredita que carro é símbolo de status. Um grupo usa o dinheiro para construir patrimônio, o outro usa o dinheiro para construir aparência. E a aparência envelhece, deprecia, gera custo todo mês, nunca te faz mais rica, só te faz parecer mais rica para quem nem está prestando atenção. Porque as pessoas estão ocupadas demais com a própria vida para notar o seu carro por mais de 30 segundos. Patrimônio de verdade não aparece no carro que você dirige, aparece no extrato da sua conta, no saldo que cresce todo mês, na segurança de saber que se o emprego acabar amanhã, você tem fôlego para respirar, na liberdade de dizer não para uma situação ruim, porque você não está amarrada a dívida nenhuma. Isso você não mostra para ninguém e não precisa mostrar. Sabe o que muda de verdade quando você para de gastar dinheiro para projetar uma imagem e começa a construir patrimônio de verdade? Você dorme diferente, você respira diferente, você para de sentir aquela ansiedade surda, aquela que fica no fundo do peito, que você tenta não pensar, de quem sabe que está vivendo além do que pode. Aquela sensação de que qualquer imprevisto vai desmoronar tudo. Riqueza de verdade não é o que as pessoas veem quando você passa, é o que você sente quando fecha os olhos à noite, sabendo que está construindo algo real. Algo que não depende da opinião de ninguém para continuar existindo. O milionário que dirige o carro de 20 mil não é pobre disfarçado de rico. Ele é livre, livre da opinião dos outros, livre das parcelas, livre para construir o que realmente importa, sem pedir permissão, sem precisar de aprovação, sem depender de nenhuma plateia. Essa liberdade está disponível para você também. Começa com a próxima decisão de compra, e a próxima depois dessa. Uma decisão consciente de cada vez. Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre uma decisão que você já tomou ou está prestes a tomar, deixa o like e comenta aqui. Você já tomou uma decisão financeira baseada no que os outros iam pensar? Pode ser honesta. Aqui não tem julgamento, porque todo mundo tem pelo menos uma história assim. E reconhecer isso é o primeiro passo para decidir diferente da próxima vez. Eu sou Mari. Você não precisa de sorte, precisa de consciência. Até o próximo vídeo.